Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu estou fazendo esse livro para falar um pouco sobre A História da Loucura, um livro do Foucault. Na verdade, a intenção desse vídeo é mais pessoal mesmo, né? Fazer uma síntese do final da leitura. Ah, tá. Bom, eu comprei esse livro num sebo em Campinas. Eu adoro ele tem algumas marcas assim muito herméticas. Não dá para saber o que está escrito aqui direito. Consultório clínico, biologia, doença, Lula. Não sei o que está escrito aqui, se alguém souber, seria ótimo ler, achar o dono desse livro, porque o livro foi lido inteiro, assim, tem marcações, ele está bem amarelado e ele tem um cheiro de livro, de biblioteca maravilhoso. Então, eu imagino que ele tenha ficado junto de muitos livros. E no sebo ele ficou bastante tempo. Eu comprei por volta de 2019 e estava esse tempo todo sem ler. Resolvi ler porque, enfim, resolvi ler. E foi uma leitura muito difícil. Foucault é bem técnico nesse livro, então ele está assim... Uau, você precisa de muito tempo para processar o excesso de informações que ele está te dando, assim, sabe? É bem complicado mesmo ler. Eu tive essa dificuldade, talvez porque eu não tenha nenhuma... Eu não tenho currículo no Lattes, assim, né? Então talvez ele tenha essa pegada muito mais acadêmica nesse livro, que não vejo isso tanto nos outros, mas nesse sim, aquele que nunca leu um livro do Foucault, né? Li um pouco Vigiar e Punir, vou ler de próximo Vigiar e Punir. Mas eu adoro Foucault, adoro ele como personagem, como pessoa necessária na história dessa humanidade. E o que eu posso falar desse livro é que ele me deu uma perspectiva, da editora Perspectiva, ele me deu uma perspectiva fantástica da história, fantástica. Eu, assim, realmente esse livro me mudou, porque a gente sempre acha que a gente está no ápice do desenvolvimento humano e tecnológico, tá? Mas se você lembra daquela aula da Maria Conceição Tavares, nós somos simplesmente tecnocratas, entendeu? Não somos nada mais. Então, do século XIX, XVIII para cá, para o século XXI, é um pulo, é pouquíssimo tempo. A gente se surpreende por ter hoje no Brasil um presidente como eu posso dizer, tão limitado intelectualmente, um ser humano tão limitado, né, cheio de traumas complexos, e acaba fazendo a sua terapia nos jornais, acaba vomitando na gente aquela sua complexidade, aqueles seus traumas. Mas é muito contemporâneo. Eu acredito até que o nosso presidente ele seja mais do seu tempo do que nós mesmos, nós que se indignamos com ele, porque faz pouquíssimo tempo que a escravidão acabou, faz pouquíssimo tempo que as mulheres não votavam ou não podiam dirigir, faz semanas quase que as mulheres ganhavam flagrantemente menos que os homens e ninguém falava. Então, assim, a gente está num processo de desenvolvimento social, mas esse processo de desenvolvimento social, ao contrário do que o Twitter talvez deixe a impressão, ele não é garantido. Nós estamos numa luta aí e o Putin está aí para provar que nada está garantido. Não ver corpos jogados pela Europa, isso ser uma coisa de um passado distante, de uma idade média recôndita na história, não, isso é extremamente contemporâneo, aconteceu sexta-feira passada na Europa. Então, assim, a História da Loucura me deu essa perspectiva e me deu muita calma, assim. É óbvio que a gente se constrange com tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil desde 2000. Não sei, eu acho que a gente teve uma primavera do desenvolvimento humano com a tríplice
coroa de Obama, Lula e Merkel dos anos 2000, que se seguiram também aos processos em favor da União que aconteceram no final do século passado e que culminaram com o euro, com a União Europeia, que depois já começaram a partir de 2013, 12, talvez 2016 já esteja bem mais agravado isso, essa retomada, essa ressaca, essa antítese, como diria Heidegger, do que a gente entendeu que era o desenvolvimento ou a grande evolução do mundo. Não. O livro tem notas de rodapé fantásticas, com histórias assim assustadoras de castigos que os loucos. E aí o livro começa bem antes na história, posicionando a lepra como o lugar da exclusão da sociedade e depois como isso foi se modificando para lados muito mais sociais e morais com o escurecer da Idade Média na Europa e até o ponto em século XVI, século XVII ser totalmente normalizado a barbárie. Século XVI e XVII, tá bom? Você não está no 30, você está no 21, faz pouquíssimo tempo, entendeu? Pouquíssimo tempo. Você ainda respira a epigenética desse tempo, entendeu? Infelizmente, a maioria das estrelas que nós estamos vendo hoje são contemporâneas desse tempo horroroso aqui que ele narra. E narra aqueles que simbolicamente Pinel, que fizeram a saída desse lugar no final do século XIX, se não me engano, no final do século XVIII, XIX, por ali. Desculpa, não tenho nenhum problema em não ter capturado tanto os conteúdos, porque eu estava lendo para me divertir, né? Afinal, nós estamos sendo segurados pela Andrômeda ou pelo coágulo no seu cérebro, então assim, eu não tenho por que me punir. Sou um pouco baudeleriano nesse sentido. Então é um livro muito técnico, mas delicioso de ler, porque nós temos aqui no Brasil o orgulho de ser a pátria da doutora Nise, né? Nise da Silveira, que meu marido me mostrou. Não conhecia essa mulher, conheci uns 5, 6 anos e fiquei pirado. Aí fui entrar naquele Holocausto Brasileiro, tanto o filme quanto o documentário. O documentário eu acho até melhor que o filme. O documentário é melhor que o filme, não. O documentário é melhor que o livro, eu acho. Eu achei o livro um pouco... Enfim, acho a narrativa do documentário um pouco mais elegante, apesar deles serem quase que simbióticos. Mas o Brasil tem uma tradição desse horror, né? E temos aqui Foucault, sem conhecer Anísio da Silveira, obviamente, mas falando daqueles que buscaram essa libertação das pessoas. E, obviamente, a gente vai ter que refletir um pouco sobre ainda nas moralidades que a gente vive. E na moralidade a gente vê o quanto a gente está na Idade Média. Eu, depois de ler a História da Loucura de Foucault, aqui em casa eu só me refiro a 2021, 22, 23, 2040, a média, Idade Média, ainda. Porque você vê no Brasil essa ressaca muito mais grave com o governo Bolsonaro, mas no mundo inteiro, ontem na Hungria, reafirmando esse compromisso reacionário de obscurantismo. Então, assim, gente, a democracia, talvez ela tenha se precipitado na história e a gente está usando ela de forma absolutamente estranha, né, para dizer o mínimo. Mas, enfim, no comportamental, no moral, talvez seja a palavra correta, dá para ver como a loucura ainda não foi extirpada aqui do nosso mundo. Nós continuamos na média, Idade Média, não estamos nem na alta, talvez 2600 vai ser a alta Idade Média. Mas ainda se repete, sabe, essa fiscalização moral, esse Tieta de Caetano,
é uma toada assim cansativíssima e que você vê que ela dita os caminhos do mundo e do pensamento, da reflexão sobre o pensamento e sobre o uso da liberdade desde sempre. Então é muito perigoso a gente fazer isso de novo, porque imaginava-se que com a chegada da psicanálise a gente fosse superar o falo e isso não aconteceu. Um pouco calor aqui. Falou do falo, né? E a gente vê que não aconteceu e sem previsão de acontecer, basicamente isso. Agora, uma coisa também interessante desse livro é ver como que a pesquisa sobre a loucura, que já começa bem tardiamente, até a metade do livro você está lidando com encarceramentos basicamente decididos na palavra, né, por volta do século XVI ainda assim, e depois institui-se a ideia de haver um médico, mas esse médico muito mais como um juiz, muito mais como uma referência de um homem sábio, de um homem que se dedicou às ciências, do que propriamente a loucura sendo tratada ou os distúrbios mentais sendo tratados de forma médica, né, ou de forma nenhuma farmacológica ainda. E é muito necessário refletir sobre isso daqui. Desvenlafaxina monohidratado, sutinato, nem sei falar succinato, químicos, me digam. Succinato, eu adorei esse nome, succinato. Vou me succinitar aqui. Mas é necessário a gente pensar sobre a indústria farmacêutica hoje e é necessário ver que a gênese do estudo da saúde mental, ele é moral, ele é hegemônico, ele não respeita as diferenças e, sobretudo, ele está diretamente relacionado ao capital também, porque entende-se, a loucura vai se agravando conforme a sociedade vai se estruturando muito mais. É porque entre Adão e Eva, quem era o mais louco, né? Tô me referindo ao arquetípico de início da vida humana, social. Então, hoje, quanto mais hegemônico seja o comportamento, mais se torna necessário aditivos, e sejam eles terapêuticos ou agora com o domínio da medicina farmacocinéticos. E qual é exatamente o sentido de tudo isso? Mas veja, eu não estou criticando, eu tomo religiosamente. Na falta de uma religião, eu achei uma e tomo e respeito e acho necessário, mas acho que não existe oposição ao pensamento da farmácia, que é ultimamente não feita para pesquisa principalmente relacionada aos distúrbios mentais ou aos psicotrópicos, por assim dizer. Não é liderado pela pesquisa do comportamento sem fins lucrativos, né? A gente sabe que quanto mais moderno o antidepressivo, mais caro ele é, e as patentes são caríssimas, e se você for ler os estudos, não é 80%, 95%, em geral 60%, 55% você consegue achar de estudos oficiais que comprovam a efetividade, como sendo também, em algumas bulas diz que entende-se que a química faça isso ou faça aquilo, porque não é totalmente definido ainda. É mais tentativa e erro não só na saúde do paciente, quanto também na saúde financeira da indústria farmacêutica. Enfim, infelizmente, Foucault não vai poder escrever o volume 2 da História da Loucura, acho que ainda está muito cedo. Ele faz um panorama fantástico até aqui, as portas da modernidade. Ele nos leva literalmente do tempo da lepra, da peste negra, até as portas da modernidade com Freud. Ele não fala tanto de Freud, mas ele deixa você assim na cara
para continuar essa história com Freud, a partir da psicanálise, né? E a psicanálise criando os objetos, os sujeitos, e aí fazendo uma coisa bem legal. É que, infelizmente, ou felizmente, a psicanálise ainda não foi superada e, basicamente, hoje ela se resume a tiktokilização da saúde mental com com cada vez mais aplicativos sendo necessários para nos controlar e que nós nos sujeitamos a eles passivamente, aceitamos os termos e concordamos com a política de privacidade. Fantástico o livro do Foucault, recomendo a todos. Eu dei uma puladinha porque tem horas que ele fica bastante técnico, às vezes, em alguns casos, até com tabelas, assim, organogramas, e aí eu me perco um pouco. Talvez um estudante de psicologia ou alguém que queira ser psicanalista vai se gostar muito disso, mas o principal que eu queria dizer é que esse livro me trouxe foi essa perspectiva de que não há definitivamente nenhuma modernidade a ser esperada do tempo contemporâneo, tá bom? Não espere nenhuma modernidade, não espere nada. Quando você vê o filho do presidente, um deputado federal de um país pseudo-proto-democrático, dizer que apoia a tortura na forma mais chula e ignorante, quase que um rato, se diante de tanto esgoto conseguisse verbalizar alguma coisa, talvez ele tivesse uma voz muito parecida com o nosso querido deputado por São Paulo. É interessante que você se acalma muito mais depois de ler esse livro. Você fala assim, tá, mas a gente ainda está em 2022, né? Assim, há mais ou menos 150 anos atrás, 200 anos atrás, mulheres adúlteras eram amarradas em burros, no meio, nuas, no centro da cidade. Então, assim, infelizmente, está tudo bem. E aí a gente se torna um pouco mais calmo para lidar, de fato, com a realidade. Ok? Time out!